Fala, rapaziada! Bem-vindos ao canal NerdBet, aposta esportiva. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno e neste vídeo eu vou trazer para vocês os melhores palpites e análise da quinta-feira, dia 18 de maio. Só que antes, rapaziada, se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa o like e, se puder, faz o comentário, compartilha o vídeo com um amigo para fortalecer o canal. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, rapaziada, bora iniciar as análises da quinta-feira, começando pela Liga Europa, o jogo do Leverkusen versus Roma, que tem início às 16 horas, jogo de volta. Bom, semifinal da Liga Europa. Temos um grande jogo, um clássico, Itália versus Alemanha. Bom, em comparação de elenco, a equipe da Roma tem um elenco mais qualificado, paga uma odd de 2.0 às casas de aposta na vitória da equipe do Leverkusen, paga 3.90 para a Roma e paga 3.40 para o empate. Bom, em termos de elenco, a equipe da Roma tem um elenco mais robusto, essa equipe italiana, mas a equipe do Leverkusen é o favorito porque vai atuar em casa com o apoio da sua torcida. Então vamos lá. Em sequência individual, a equipe do Leverkusen vem a 4 jogos sem vitória, vem a 3 jogos sofrendo gol, e em 4 dos últimos 5 jogos saiu menos que 3 gols. E a Roma, nos últimos 5 jogos, saiu menos que 3 gols. Em confronto direto, a Roma vem a 4 confrontos sem perder para o Leverkusen e o mais recente conseguiu vencer por um placar de 1-0 atuando em casa. Então, totalmente oposto do que vinha acontecendo nos confrontos anteriores, que era confrontos para gols, e fugiu do raciocínio o último confronto entre essas equipes. Mas para essa partida, se manter aquela lógica, vamos com a dica mais de 1.5 gols, probabilidade 2-1 jogo. Vamos agora para o jogo do Sevilha versus Juventus, início às 16 horas. A odd paga 2.40 na vitória do mandante. E em sequência individual, a equipe do Sevilha vem a 3 jogos sem derrotas, ou seja, 3 jogos de invencibilidade. A 5 jogos de invencibilidade vem a Juve. Em 9 dos últimos 10 jogos saiu menos que 3 gols. E o Sevilha em 5 de 7 saiu menos que 5 cartões. E em 7 de 8 foi a primeira equipe a marcar gols. Em confronto direto, a Juve vem a 4 confrontos sem derrotas e o mais recente foi 1-1 entre essas equipes. Ou seja, o Sevilha vencia até o sexto minuto de acréscimo do segundo tempo, mas o Sevilha conseguiu empatar. Aliás, a Juve conseguiu empatar no finalzinho. O juiz deu 6 minutos de acréscimo e deixou passar um pouco mais, e no escanteio a Juve conseguiu um empate. Sevilha dominou o jogo, mas não conseguiu trazer o resultado para seus domínios. Vale ressaltar que o Sevilha é o maior campeão dessa Liga Europa, então vai ser muito difícil para a equipe da Juve. Diante desse mercado, vou acreditar no casa com empate, probabilidade 1-1 jogo. Vamos agora para a Premier League, o jogo do Newcastle versus Brighton, início às 15h30. A odd paga 2.0 na vitória do Newcastle, que na classificação é o terceiro colocado com 66 pontos, enfrenta o Brighton na sexta colocação com 58 pontos, ou seja, o próprio Brighton ainda tem chance de uma Liga dos Campeões na próxima temporada. Atuando em casa, Newcastle faz a sexta melhor campanha, 17 jogos, 35 pontos conquistados, em 17 jogos tem apenas 2 derrotas, e o Brighton fora de casa vem fazendo a quarta melhor campanha, 17 jogos, 28 pontos conquistados, com apenas 5 derrotas como visitante. Em sequência individual, a equipe do Newcastle sofreu gol nos últimos 8 jogos. Em 7 de 8 saiu mais de 2.5, em 4 de 5 ambos marcam, em 5 de 7 foi a primeira equipe a marcar. E o Brighton, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu mais de 2.5, foi a primeira equipe a marcar. Mas em confronto direto, a equipe do Newcastle vem a 3 confrontos sem derrotas e o mais recente foi 0-0. Ou seja, é um jogo de 6 pontos para ambas as equipes, porque se a equipe do Newcastle tropeça, ele vai dar chances do do Liverpool sonhar por uma classificação na próxima temporada na fase de grupo da Liga dos Campeões. Se o Newcastle perde essa, vai ter chance aí
o Liverpool, já que vem muito bem, engrenou uma sequência gigantesca de vitória, tem um ataque superior ao United e também ao Newcastle, então merecia estar nesse grupo dos melhores colocados. E se o Brighton vencer, também vai empurrar um pouco de pressão, porque vai brigar aí pela essa vaga até a última rodada. Para essa partida, vejo um jogo aberto, um jogo para mais de 1.5 gols, estou pagando pouquíssimo, então ficaremos no jogo para ambos marcam ou mais de 2.5, probabilidade 3-1 jogo. Vamos agora para o UEFA Europa Conference League, vamos para o jogo do AZ versus West Ham, início às 16 horas, a odd paga 2.60 para casa, 2.70 para fora e 3.40 para o empate. É um jogo equilibrado, as odds mostra isso. Em sequência individual, o AZ em 5 dos últimos 6 jogos venceu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a marcar. E a equipe do West Ham em 7 de 9 saiu mais de 2.5, o confronto mais recente atuando em casa. A equipe do West Ham levou a melhor pelo placar de 2-1. Então, o que resta para o AZ, atuando em casa com o apoio da sua torcida, é conseguir a vitória. Então, para essa partida, vamos numa reversão. Casa com empate ou mais de 1.5, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o jogo do Basel versus Fiorentina, início às 16 horas. A odd paga 4.75, é considerado zebra o Basel, 1.70 Fiorentina e 4.0 para o empate. No jogo de ida, a equipe do Basel estava pagando 8.50, cravamos aqui no canal essa zebra e bateu. O Basel venceu atuando fora de casa. Em sequência individual, o Basel vem a 11 jogos sofrendo gol. Em 8 dos últimos 10 jogos saiu ambos marca. Em 6 de 8 foi a primeira equipe a sofrer. E em 4 de 5 saiu mais de 2.5. Em confronto direto, o Basel vem a 3 confrontos sem derrotas e o mais recente conseguiu um triunfo. Então, para essa partida, vejo um jogo aberto, um jogo para gols. Então, focarei no jogo para mais de 1.5 gols. E também um possível ambos marca. Claro, novamente, a mesma linha de raciocínio do jogo anterior. Casa com empate para aquele camarada que gosta de apostar em mini ou possível zebra. Vamos agora para o Chile, primeira divisão, o jogo do Colo-Colo versus Curicó Unido. Início às 21 horas, a odd paga 1.50 na vitória do Colo-Colo, que na classificação é o terceiro colocado em 14 jogos, com 23 pontos. E a equipe do Curicó Unido, 14º colocado com 13 pontos, é uma equipe que sofreu muitos gols, ou seja, tem uma das piores defesas desse início de temporada. Colo-Colo atuando em casa, vem fazendo a terceira melhor campanha. Em 7 jogos, 14 pontos conquistados. Fora de casa, Curicó Unido faz uma temporada bizarra, 12º colocado com 7 pontos. Em sequência individual, a equipe do Colo-Colo sofreu gol nos últimos 3 jogos, em 8 de 10 saiu menos que 3 gols. E o Curicó Unido, em 5 dos últimos 6 jogos, foi a primeira equipe a sofrer, perdeu o primeiro tempo, vem a 16 jogos sofrendo gol. E o Colo-Colo vem a 4 confrontos sem derrotas. Para essa partida, favoritaço Colo-Colo. Vamos com a dica, casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos para a Copa da Dinamarca, o jogo do Copenhague versus Hamburgo. Início às 12 da tarde, a odd de momento paga 1.70 no favoritismo do Copenhague, que em sequência individual vem a 5 jogos sofrendo gol. Em 4 dos últimos 5 jogos saiu ambos marque mais de 2.5. E a equipe do Hamburgo vem aí em 5 dos últimos 7 jogos sendo a primeira equipe a marcar. Em 6 de 8 saiu ambos marca. E vem a 7 jogos de invencibilidade. Mas em confronto direto, o Copenhague vem a 5 vitórias consecutivas e a 7 jogos de invencibilidade. Ou seja, atuando em casa com o apoio da sua torcida, Copenhague é uma equipe favoritaça. Diante disso, acredito no casa com empate anula ou mais de 1.5, probabilidade 2-1 casa. Vamos agora para o campeonato turco, Turquia Superliga, Fenerbahçe versus Trabzonspor, início às 14 horas. A odd paga 1.50 na vitória do Fenerbahçe, 5.50 Trabzonspor, 4.0 empate. Bom, na classificação, Fenerbahçe é o vice-líder em 31 jogos, 68 pontos, 5 a menos que o Galatasaray, que é o atual líder. E o Trabzonspor é o sétimo colocado com 48 pontos em 31 jogos. Atuando em casa, Fenerbahçe faz a quinta melhor campanha. Em 15 jogos, 32 pontos conquistados. Atuando fora, o Trabzonspor faz a 13ª campanha. Em sequência individual,
Fenerbahçe vem a 8 jogos de invencibilidade. Em 8 de 10 saiu mais de 2,5 e 9 de 10 saiu ambos marca. Em confronto direto, Trabzonspor vem a 3 confrontos de invencibilidade, o mais recente 2-0 para o Trabzonspor, ou seja, 3 confrontos que o Trabzonspor não perde para o Fenerbahçe de Jorge Jesus. Para essa partida é vencer ou vencer para o Fenerbahçe de Jorge Jesus, porque se ele perde, meu amigo, vai ficar difícil tomar o título do Galatasaray. Então precisa vencer de qualquer forma. Então vamos com a dica: casa vence com mais segurança, casa com empate anula. Probabilidade 3-1, casa. E rapaziada, se você ainda quer ficar por dentro de mais dicas exclusivas, como as nossas dicas extra, então dá uma passadinha no nosso Insta, NerdBet, estarei deixando o link na descrição e também irei disponibilizar o link do nosso canal, do nosso grupo do Telegram, focado em aposta esportiva com dicas totalmente grátis. Então, meu parceiro, link na descrição, caso vocês queiram nos acompanhar por lá. Rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta quinta-feira de Liga Europa, quinta de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla, tripla aqui do canal. Então, podemos deixar para vocês esse jogo do Leverkusen versus Roma. Podemos deixar lá um jogo para mais de 1,5 gols. Podemos deixar também Fenerbahçe com empate anula. E podemos estar deixando Copenhague com empate anula. Outra boa opção que vocês podem estar observando seria Sevilha com empate. Basel versus Fiorentina, um jogo para gols. Mas vou estar deixando aí Sevilha com empate. Brighton e Newcastle mais de 1,5. E Colo-Colo com empate. Então, se você quiser ser mais ousado, é só Sevilha com empate e Colo-Colo para vencer. Então, uma boa dupla para que vocês possam faturar. Então, mude sua dupla, mude sua tripla da forma que achar melhor. Esse é o vídeo de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, mais uma vez, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada, compartilhe o nosso vídeo. Se puder, deixe os comentários aí no nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas também se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até a próxima. Fui!